Após se confirmar a condenação já esperada do ex-presidente Lula no TRF4, os advogados do presidente cederam uma coletiva de imprensa. Chama a atenção, em especial neste dia em que Lula foi condenado por unanimidade, o fato de a Procuradoria-Geral da República, na figura de Raquel Dodge, solicitar o arquivamento dos processos movidos contra o senador Serra. Além de uma data já icônica no mundo todo por conta do julgamento de Lula, a grande imprensa pouco noticiou este fato. Mas vamos à coletiva de imprensa. Alô? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Nós saímos agora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após um julgamento que se iniciou às 8h30 da manhã, e o que nós vimos foi que, mais uma vez, o ex-presidente Lula foi condenado sem que ele tenha praticado um crime. Os votos lidos durante o dia não conseguiram demonstrar qualquer elemento que indicasse a prática de um crime. Mais uma vez, prevaleceu o conceito de atos indeterminados. Como eu disse durante a minha sustentação oral, o que estava ali em discussão eram dois crimes. Primeiro, o crime de corrupção passiva. Para a prática, a configuração desse crime, seria necessário que o Ministério Público tivesse demonstrado que Lula, na condição de funcionário público, praticou atos de ofício, usou da função para receber uma vantagem indevida. Seria necessário mostrar o nexo perfeito entre o uso da função pública e a obtenção de uma vantagem indevida. Nenhum dos votos indicou nem o uso da função pública, a prática de atos determinados, e tampouco o recebimento de qualquer vantagem indevida. Como os senhores puderam ver, inclusive, no voto do desembargador relator, foi reconhecido que o ex-presidente Lula nunca teve nem a propriedade e nem a posse do apartamento triplex. E com relação ao crime de lavagem, não há qualquer conduta atribuída ao ex-presidente objetivando dissimular algum bem ou valor de origem ilícita. Então, houve hoje uma série de afirmações que, na verdade, estão no campo da hipótese, da cogitação, mas não houve qualquer demonstração de elementos concretos, insisto, que pudessem configurar a prática de um crime. Esta ação nasceu de uma apresentação do PowerPoint, que construiu uma teoria, e essa teoria vem sendo aplicada nas decisões judiciais, inclusive com modificações à medida em que a defesa vai desconstruindo aquilo que foi afirmado pelo Ministério Público. Então, é uma ação que tem uma acusação em andamento. Na sentença, o juiz já havia claramente construído ou reformado a acusação feita inicialmente, e hoje também nós verificamos que foi apresentada uma nova acusação. Lula foi mais uma vez julgado por uma acusação diferente daquela que foi apresentada na denúncia. Eu, inclusive, chamei a atenção do tribunal, em um determinado momento, que os aspectos que estavam sendo analisados ali durante o julgamento são temas afetos a
um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Há um inquérito, portanto, que só o Supremo Tribunal Federal tem competência para analisar. Então, não só o julgamento revela, mais uma vez, o desprezo a elementos concretos, a lei e a Constituição, como hoje o julgamento também foi marcado por nulidades claras. E quais sejam? Primeiro, o tratamento diferente da acusação em relação à defesa. A acusação hoje teve 30 minutos para sustentar os seus pontos. A defesa teve 15. Isso é inaceitável dentro de uma garantia basilar, que é a garantia da paridade de armas. A garantia da paridade de armas pressupõe a igualdade, a simetria entre acusação e defesa. E não foi isso que aconteceu, mais uma vez, na data de hoje. E também, enfim, o fato do tribunal ter analisado temas que são afetos a um procedimento que está no Supremo Tribunal Federal também cria uma situação de usurpação da competência que terá que ser também analisado e em relação ao qual serão tomadas as medidas adequadas. Tudo isso também que aconteceu hoje reforça um comunicado que nós fizemos em julho de 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, mostrando que o ex-presidente Lula está sendo vítima de uma série de violações grosseiras às suas garantias fundamentais e não está tendo direito a um julgamento justo, imparcial e independente. A marca hoje desse julgamento é o fato de Lula ter sido, como eu disse, condenado sem ter praticado um crime. Os senhores assistiram à leitura dos votos e, efetivamente, não existe absolutamente nada. Mais uma vez, recorreu-se à palavra de um acusado, de um corréu, para dar sustentação à condenação. A condenação, mais uma vez, se baseia na palavra desse corréu, o Léo Pinheiro, que não só prestou um depoimento sem o dever de dizer a verdade, como admitiu que estava negociando uma delação premiada, que, portanto, estava sob a esfera de poder do Ministério Público quando prestou aquele depoimento. Isso é inaceitável, não só para os padrões nacionais, como também para os padrões internacionais. Não se pode condenar uma pessoa com base na palavra de um corréu. E mais do que isso, como eu também chamei a atenção durante a sustentação oral, esse corréu, quando apresentou a sua narrativa, ele colocou nessa narrativa outras pessoas que teriam com ele dialogado. Primeiro, ele fez referência ao João Vacari Neto. Ele fez referências ao Paulo Okamoto e fez referência a um executivo da OAS. O Paulo Okamoto negou a narrativa do Léo Pinheiro, o executivo da OAS também negou e o João Vacari não foi ouvido. Então, tomou-se como verdade absoluta a narrativa desse corréu, sem sequer fazer a verificação com uma das pessoas presentes e desprezando a afirmação, ou as afirmações de outros corréus que negaram aquela versão. Então, por todos esses fundamentos, a defesa entende que este julgamento não reflete a realidade dos fatos e é incompatível com as leis, com a Constituição e com os tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir. Então, feitas essas primeiras considerações, eu passo a palavra também ao Dr. José Roberto Batóquio, que vai também expor as suas considerações. Boa noite a todos, a todas e a todos. Em primeiro lugar, é preciso que se compreenda bem, digamos, as circunstâncias deste julgamento. Qual é o crime imputado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste julgamento? É muito simples e muito clara a acusação. Haver recebido um apartamento no edifício Solares, no Guarujá, para, em contrapartida, praticar atos com o presidente da República que favorecessem a OAS. Então,
Isto tudo tem uma definição no Código Penal. Se fosse verdade, o que teria acontecido seria um crime de corrupção passiva. Não é? O agente público, o funcionário público, o servidor público, recebendo vantagem econômica para, em contrapartida a essa vantagem, praticar ou omitir um ato das suas atribuições, do seu ofício, para favorecer alguém. Muito bem. Colocada esta primeira premissa, o que é que os autos demonstraram a respeito, em primeiro lugar, do recebimento do apartamento? Todos nós já conhecemos, já ouvimos dizer assim, só é dono quem registra, não é verdade? Quer dizer, o cidadão, para ser dono de um imóvel, ele tem que ter uma escritura e registrar no registro de imóveis, na circunscrição imobiliária. Muito bem, então a primeira pesquisa que se faz para saber se alguém é dono ou recebeu um imóvel é pesquisar no registro de imóveis. Feito isso no Guarujá, este imóvel, de acordo com os registros oficiais, pertence à OAS. Não pertenceu nunca à família Lula da Silva. Segundo lugar, qual teria sido, então, a forma de recebimento desta vantagem? A denúncia, inicialmente, diz que o Lula recebeu a propriedade desse apartamento. A defesa demonstrou que a propriedade desse apartamento não foi transmitida ao Lula e nem a ninguém de sua família. Então, o que é que passou o juiz de primeiro grau a fazer? Bom, não é bem isso, não é bem a propriedade que ele recebeu o direito de usar o apartamento em nome de um laranja, em nome de um terceiro. Bom, então tá bem, então vamos lá. Ele usou um dia, uma noite, este apartamento? Jamais. Ele nunca teve as chaves deste imóvel chamado triplex. Ele nunca permaneceu lá em situação alguma. Bom, aí então, como ele não recebeu nem a propriedade, nem a posse para usar o apartamento, passou-se no juízo de primeiro grau a dizer, não, ele não recebeu a propriedade, também não recebeu a posse, mas o apartamento foi atribuído a ele. Bom, aí nós da defesa ficamos com uma tarefa indecifrável para resolver. O que é atribuição de um imóvel? Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi falar. Eu tenho 50 anos de exercício da advocacia e nunca ouvi falar em atribuição do imóvel. Como é que é essa história? No Código Civil existe propriedade, existe posse, mas não existe atribuição de imóvel. Enfim, esta acusação feita em relação ao recebimento do apartamento do Lula, eu apelidei de Rigoletto. Sabe por que Rigoletto? Porque Rigoletto é uma ópera que diz assim, La donna è mobile, qual più mal vento, muda d'accento e di pensiero. Ou seja, a acusação muda toda hora. Ela é cambiante. Na medida em que a defesa desarma a acusação, ela parte para uma outra forma de imputação. Bom, isto em relação ao imóvel. Este imóvel, hoje, foi dado em garantia fiduciária, isto, Valesca, pela OAS a um credor. Aliás, a OAS entrou em recuperação judicial, que equivale à concordata antiga. E na concordata ou na recuperação judicial, a empresa é obrigada a fazer o elenco rol dos seus bens. E adivinha quem é que estava nos bens que a OAS declarou? Sabe quem? Sabe quem? O apartamento triplex. Então como é que ele pode ser, ao mesmo tempo, do Lula e ser da OAS que dá esse apartamento em garantia, uma espécie de hipoteca a um credor fiduciário? Alguém pode explicar isso? Eu não compreendo como uma coisa possa ser e não ser ao mesmo tempo. Então, este imóvel, na verdade, foi oferecido à família Lula depois que ele tinha deixado a presidência da República. Só que ele não aceitou, não quis comprar. Foi oferecido a ele para comprar. E por que foi oferecido a ele? Porque muitos anos antes, em 2005, Dona Marisa, a esposa dele, tinha subscrito uma cota de pagamentos mensais para comprar um apartamento da Bancop. Lembram-se da Bancop? Era uma cooperativa de imóveis de natureza sindical em São Paulo. A Bancop foi mal economicamente e vendeu todos os seus empreendimentos para a OAS. Tá? Então, na verdade, a Dona Marisa já tinha subscrito e pago e declarado no imposto de renda e com depósito mensal no banco das prestaçõezinhas choradas, como todos nós fazemos para comprar um imóvel. Tá? Isso lá atrás. E só por esta razão é que muitos anos depois, a OAS resolveu, como sucessora da Bancop, dizer o seguinte, olha,
A senhora tem um crédito aqui, a senhora não quer comprar um apartamento? Não tem aquele, mas tem esse aqui que é muito melhor e tal. E sendo o Lula presidente da República, a OAS, obviamente, tinha todo o interesse em vender uma unidade no imóvel, no prédio, para um ex-presidente da República. Bom, isto em relação ao imóvel. Esse triplex, em resumo, não é, nunca foi e nunca será do Luiz Inácio Lula da Silva ou de qualquer uma pessoa de sua família. Porque ele pertence à OAS. Porque a OAS o deu em garantia, em hipoteca, a um banco. E nunca esteve em nome de Lula da Silva. De outro lado, assim, não, mas podia estar em nome da OAS, ele usava o apartamento. Ele nunca pôs os pés no apartamento para lá passar algumas horas. É esta prova que nós temos nos autos. Mas o tribunal resolve, como na fábula do Cordeiro e do Lobo, diz o seguinte: olha, ô senhor Cordeiro, eu vou comê-lo, porque o senhor está sujando a água que eu tomo. O Cordeiro diz: olha, mas eu estou abaixo de você, o rio corre de você para mim, como é que eu posso sujar a sua água? Ah, é verdade, mas se não foi você, foi seu pai, se não foi seu pai, foi seu avô, se não foi seu avô, foi seu bisavô, de todo jeito eu vou querer comer você. É a velha fábula do lobo e do cordeiro, não é? Bom, este é, então, o quadro probatório em relação ao apartamento que o Lula teria que recebido e que nunca recebeu. Eu diria com o Manuel Bandeira, é uma coisa que teria sido, mas que nunca foi. Ele está condenado por isso. Bom, mas vamos ao outro dado, ao outro elemento que compõe esse crime, que é a prática de um ato de ofício que favoreça aquele que dá a vantagem ilícita. Nós perguntamos durante todo o processo para o juiz, para os procuradores, para as autoridades, mostrem qual é o ato praticado pelo ex-presidente Lula que teria favorecido a OAS. Qual é o ato? Ele deu uma concorrência? O que ele fez? Onde ele decidiu? Qual é o ato administrativo que ele baixou para favorecer a OAS? Não existe. Como o crime exige que aconteça a prática de um ato de ofício para favorecer alguém que paga em troca disso, o que o judiciário fez até agora? Falou, bem, sabe como é? De fato, está escrito aqui no artigo 317 do Código Penal que receber ou solicitar vantagem devida para praticar ato de ofício é crime. Mas, na verdade, nós não precisamos do ato de ofício. Então, a nossa pergunta fica sendo: se o crime diz que é preciso receber uma vantagem indevida, que é preciso haver a prática de um ato de ofício que favoreça aquele que dá a vantagem, e não existe nenhum dos dois, como é que nós ficamos? Nós estamos diante de uma condenação fora, acima das provas, com desprezo às provas trazidas aos autos e fora da lei. Porque a lei diz que para acontecer o crime de corrupção ativa é preciso que concorram essas duas situações que eu acabei de expor aos senhores. Isto gera uma grande insegurança jurídica no nosso país. Porque nós sabemos que se nós não cometermos um crime, nós nunca seremos punidos pela justiça criminal. Mas agora o que se está vendo é que há punição sem crime. Este é o ponto. Sem a prova de um crime. Então, nós não podemos aceitar isto. A Constituição e a lei é a medida de todas as coisas. Não é a vontade do juiz, não é o que o juiz acha, mas é o que a lei diz, o que a Constituição manda. É isto que deve nos governar. Aliás, o Estado de Direito é isso, né? É o governo das leis e não dos homens. É o governo das leis e não dos juízes. The rule of law. É o governo das leis. Não pode haver homem, mulher, categoria ou função que esteja a decidir acima e fora da lei. Este é o ponto. Então, meus amigos, o que nós temos aqui é uma condenação absolutamente divorciada da realidade probatória arrecadada, coletada, coligida nos autos. Nós temos um crime sem conduta criminosa. Nós temos um crime de resultado econômico sem que tenha havido essa vantagem econômica. Em suma, o que nós temos é um grande vazio e uma grande vontade de condenar. Isso é verdade. Não é? Nós estamos trocando, digamos assim, os parâmetros da lei pelos parâmetros da convicção. Eu estou convencido e tal. Bom, o nosso sistema judiciário, a nossa Constituição,
diz que todo processo criminal tem que observar uma fórmula democrática que se chama devido processo legal. E uma das regras do devido processo legal, due process of law, que nós importamos do direito saxônico, qual é essa regra? Não pode haver condenação se não houver prova segura da existência do fato e da culpa de quem está sendo processado. O que nós tivemos, em primeiro grau, foi uma condenação sem prova do fato criminoso, da existência do fato criminoso, e de que o acusado, o presidente Lula, tivesse praticado a conduta que a lei descreve como conduta criminosa. E o tribunal hoje, lamentavelmente, sancionou, referendou esta decisão. Nós dela vamos recorrer, seguramente, não vamos aceitar isto, porque nós lutamos muito. Nós lutamos muito para resgatar da ditadura militar a democracia que nós temos. Quando os militares entravam nos tribunais e caçavam os juízes, não eram as associações de juízes que os defendiam. Eu estou falando quando os militares entraram no Supremo Tribunal Federal e caçaram as atribuições judicantes de Evandro Lins e Silva, de Hermes Lima, de Vitor Nunes Leal, no período da ditadura militar. Fomos nós, não as associações de juízes que hoje vivem publicando notas aí, que fomos defender a independência dos juízes por amor à democracia, ao Estado de Direito. Nós, advogados, fizemos isso. O que nós estamos verificando agora é que o autoritarismo não veste mais aquela cor verde-oliva dos militares. Parece que o autoritarismo sofreu uma mutação cromática. Ela hoje se veste de preto. Ele hoje está a se vestir de preto. Condenação sem provas é condenação autoritária. Condenação sem a demonstração concreta e efetiva do ato criminoso é ato de autoritarismo contra a Constituição e contra a ordem democrática. Eu queria dizer aos senhores que nós temos sustentado isto durante todo o processo. Hoje nós ouvimos aí o seguinte: não precisa demonstrar qualquer ato do acusado para condená-lo. Isto está implícito, o ato de ofício que ele poderia ter praticado para favorecer, digamos assim, a OAS está implícito, e nós acreditamos na palavra do delator. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Isto não é uma advertência da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma advertência de um grande advogado, de um grande jurista francês, que se chamava Chrétien Guillaume Malesherbes. Malesherbes, advogado de Luís XVI. Aquele que disse para a corte: senhores juízes, trago duas coisas. A verdade é a minha cabeça. Vocês podem pegar a segunda, que é a minha cabeça, depois de escutar a primeira. E foi o que aconteceu realmente. Não é? Então, o Malesherbes já advertia para o perigo de se dar crédito irrestrito à palavra dos delatores. Porque os delatores têm interesse em atender à acusação para obter vantagens. O Malesherbes disse o seguinte: quando nós temos delatores à vontade, nós não precisamos de culpado para condenar as pessoas. Quando nós temos muitos delatores, nós não precisamos de culpados. Então, não vejo como se possa lavrar uma condenação como esta contra o ex-presidente Lula. Esse julgamento de hoje será julgado pela história. A história vai ler todas as nossas razões, vai ler todos os nossos livros e vai saber em que circunstâncias se condenou aquele que foi o maior líder popular das Américas, como diz o New York Times de hoje, de ontem. E então, os que hoje julgam serão julgados. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Nelson Mandela na África do Sul? Alguém se lembra? Mas todos se lembram de Nelson Mandela. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Tiradentes no nosso país? Mas todo mundo se lembra de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Não é? Então, não se iludam. A verdade pode ficar doente, mas ela não morre nunca. E a nossa verdade é a inocência de Luiz Inácio
Lula da Silva, o presidente que tirou da miséria 40 milhões de brasileiros. Deixa eu tentar isso aqui. Well, ladies and gentlemen, thank you for attending. I'm going to speak in English because sadly I've got no Portuguese. I am what is called a Queen's Counsel. This is an odd phrase, but it means that I'm a lawyer who's enabled to practice, and I do practice around the world in some 50 countries of the British Commonwealth. I've been a judge in Britain for many years, and I was the president, the first president of the United Nations War Crimes Court in Sierra Leone, and I'm the expert for the International Bar Association on the independence of the judiciary. So I am concerned, and very much my books and my work is to preserve judicial independence because that is vital to democracy. Now, of course, the behavior of judges is conditioned by the system of the country in which they work. And it's been my privilege to act for Lula in taking aspects of his case to the United Nations Human Rights Committee, which is a court that Brazil has signed up to, that sits in Geneva, 18 experts in Geneva. And the extraordinary thing about Brazil's legal system is that your prosecutors are judges. You have what the government of Brazil has admitted in this case. They call it a dual system. They have a judge, an investigating judge like Judge Moro, who targets the suspect, orders their telephones to be tapped, their houses to be searched. And then he charges them and turns into the trial judge. So this is unbelievable and impossible in Europe because we believe that justice must be seen to be done. The most important right of a defendant is the right to an impartial judge. And the human rights courts throughout Europe and in Portugal have ruled that you cannot have an investigating judge who then sits as a trial judge. It's like having the policeman who arrests you suddenly put on a wig and try you. Because, of course, the suspicions that are generated in the investigative stage make the judge unfit for trial because he's prejudged the issue. So I'm afraid, I have to say, that Brazil, and I've said it to the United Nations, that Brazil has a primitive system based on the Spanish Inquisition that was taken into Portugal and was then in the 19th century you inherited, where you don't have independent judges. And so that is one of the issues that will be decided by the UN committee. The fact that Judge Moro was prejudiced because he was the investigating judge as well as the trial judge sitting alone without a jury. And of course his behavior has been extraordinary in the way he's demonized Lula. He's attended films and books that are defamatory of Lula. He has encouraged the public to support him. He's behaved in a way that no trial judge in Europe or in Britain would be allowed to behave. So that is one of the issues that the UN will decide. There's also the fact that Judge Moro saw fit to release to the media audio tapes of telephone taps that he'd taken on Lula and his family, even an illegal tape that he had of Lula and Ms. Rousseff, sent for political reasons, to stir up a political fuss. Well, he had to apologize for that, but he should have been sacked. No judge who did that in Europe would be allowed to stay with the case. So you have, in being decided in Geneva, that and other issues. I mean, it's extraordinary. Here you had the prosecutor, de Lagnol,
taking 90 minutes of television time before the trial started to tell the public why they thought Lula was guilty. This is inconceivable. We have something called the presumption of innocence that's in every human rights treaty, and Brazil does not honour it. So I'm afraid that these are the issues that will be decided by the UN, and they'll be decided on this year. We're going to submit our final application to the UN, our final response on Monday. I would stress that these are issues of procedural fairness. Lula has not had a fair trial in front of Judge Moro. They have nothing to do with whether he's innocent or guilty. It's the fairness of the procedure that matters, and that case will go ahead, and you will have our latest and final filing in it released on Monday. But maybe today's procedures were fair. I came along expecting that there would be, at an appeal level, instead of the primitive situation at trial where the trial judge is biased, that there would be a fair hearing. And I came as I hope, an objective observer. I was a bit worried, I have to say, by the behaviour of a man called Thompson Flores. Who's Thompson Flores? He's the chief judge. You go up in the lift to the court at Porto Alegre, which I did today, and there at the very top is Thompson Flores. His office controls this court. He's the chief judge. And this man, a couple of days after Moro's judgment, gave a press conference saying it's impeccable, it's faultless. How do you people, you citizens of Brazil, expect a fair trial, a fair appeal, when the chief judge says that the judgment you're appearing against is faultless before it even had a time to read it? It's very long. This is incredible. This would never happen in any civilized country in the world, that the chief judge of a court of appeal says before the appeal is heard, before any papers are filed, that the decision is faultless. And then only the other day, his registrar, a woman of some seniority, says on her website that Lula should go to prison. What does he do? Of course, that employee should have been disciplined. No, he does nothing. He supports her right of free speech. This court already sends the message that it is totally biased. Well, I came into this court, and you may have seen it on the television. You come into this court expecting to see a fair trial. What do you see? You see a judge on the left. Then you see the chief prosecutor. The chief prosecutor, and then you see the chairman judge, Judge Poulsen. The chief prosecutor is sitting up there, just like with the judges, getting his coffee out of nice cups, spending his time at lunch, taking lunch with the judges, and then when it comes his turn to speak, he turns to his left to talk to the chief judge, he turns to his right. This is incredible. It is visually emphasizes what a totally biased court this is, where the chief prosecutor sits with the judges, retires with the judges, goes behind to the little area where I'm told Thompson Flores was there, and the chief prosecutor and the three judges. This is the most basic thing. In England, a century ago, there was a famous case where the prosecutor had a conversation with the judges, and the court said, justice must be seen to be done. And that's persuaded every court in America and Britain and Europe. You cannot have an appeal court where the chief prosecutor sits with the judges. This was, to me, quite staggering. And I sit as a judge, I've sat as a judge in many places internationally and in England, and addressed judges and defended judges. And I can't believe that you in Brazil have an appeal court where the chief judge prejudges the issue, and even visually you have the chief prosecutor sitting alongside the judges. So I'm afraid that was my experience today. And if you look at the television pictures, you'll see this is not a fair court. Just atmospherically, just visually.
it's not a fair court. Well, they will be part of our submissions. And, you know, what is an appeal? An appeal, again, is a situation where three judges listen to arguments about whether the first judge got it right. Now, here's the thing. A couple of months ago, both sides put in written arguments, and they were offered today the opportunity to deal with those written arguments. How long was Lula given? 15 minutes Cristiano was given. And what was the point of that? Because these judges had already written their judgments. We had to listen to them for 5 hours, reading from TypeScript. They'd written their judgments before they heard the arguments. Is this fair? I ask you. No civilized country in the world would allow an appeal like this, because it's not an appeal. They came in with their written judgments, and they didn't listen to argument. Now, whatever you may say about fair play, and we do believe in fair play, I hope, this is not fair play. This is not a proper consideration of a case. And, you know, frankly, Lula is the greatest figure to have emerged internationally from Brazil. His reputation is extraordinary. Of course, that doesn't give him immunity, but it does mean that you have to look fairly before you tear him down. And what has he been convicted of? This is the bizarre thing, that I don't think the case against Lula would get off the ground in England or Europe. I think a judge would throw it out, or the prosecution wouldn't bring it, because there is no evidence of any, what lawyers call, in Latin, they often speak in Latin, a quid pro quo. In other words, there's nothing, no evidence that he ever did anything for these OAS offers. It is an extraordinary story, isn't it, that Marisa, his wife, pays 170,000 Reis to a building society, that in 2009, 2010, the building society goes bust and OAS comes in, and she's not under a duty to make an election. Lula at the time was going through chemotherapy. Lula had cancer. It was not a time where she was perhaps attentive to a commercial possibility. She had an interest in the place. And then in 2014, 4 years later, OAS comes in and tries to entice Lula to have a place in their building. That's a very good commercial reason, isn't it, for offering him an upgrade in the apartment and offering to do some stuff, some renovations. But this is the extraordinary thing. Lula never lived there. Lula visited it once, and said to impartial witnesses and bodyguards and so on that he hated it, that he could never live there. So he is not receiving any benefit. The apartment stayed registered to OAS. Neither he nor Marisa had any interest. But at the end of the day, the reason why it's not corruption is that Lula never did anything. He wasn't in a position in 2014 to do anything. There was no corruption. And insofar as he's been given 12 years, which is a monstrously severe sentence, for I think the soliciting a bribe is the charge. There's no evidence that he solicited it, and ultimately no evidence that he did anything for it. So it is not a criminal offence to listen to OAS try to sell you an apartment, because they're obviously interested in having a former president living there to increase the advantages, but he never accepted it, and so there's no crime. However, that's been dealt with by Cristiano. I have prosecuted corruption. I prosecuted or helped to prosecute General Pinochet in the English proceedings, and I've
been involved in investigating the Medellin cartel in Antigua, and I've been in a number of corruption cases. I simply don't think that there is evidence of a corruption crime. But at the end of the day, this was an extraordinary and a rather sad experience, that international norms of fair trial and fair appeal do not seem to be built in to the Brazilian justice system. Gente, então vamos abrir agora as perguntas aí dos jornalistas. São 10 perguntas apenas, eles estão muito cansados, tá? Então aqui, primeiro... Pode ser. Boa noite, senhores. Eu sou a Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu tenho uma questão com relação à decisão que foi tomada hoje e com o que o juiz, o desembargador Paulsen, falou com relação à execução da pena. Eu queria saber qual é a estratégia da defesa, já que, pelo entendimento do tribunal, a pena será executada após os embargos, após os recursos, os embargos declaratórios que serão apresentados por vocês e o julgamento desses embargos. É isso mesmo? Qual é a estratégia da defesa? O que vocês pretendem? Obrigada. A afirmação, na verdade, ela não tem nenhum efeito prático, porque a afirmação... Alô? A afirmação não tem nenhum efeito prático, porque, na verdade, ela pressupõe exaurimento de instância no mínimo. E nós, evidentemente, não temos nenhuma decisão final. Então, é uma afirmação feita sem que seja possível qualquer tipo de implementação, até porque nós não temos sequer um resultado final no âmbito do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, a defesa vai utilizar de todos os meios legalmente previstos para impugnar a decisão proferida hoje, porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime. E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada ao ex-presidente Lula. Ao STJ, ao STF, como é que vai ser? Isso Ela está furando a fila. Só falar no microfone, por favor. Aqui tem pessoas inscritas aqui, senão a gente... Tá, por favor. Depois aqui, tá? Nós só temos 10, infelizmente, ok, gente? Tá. Ela vai responder a pergunta dela ou eu posso fazer? Tá. A questão dos próximos passos vai depender ainda da publicação dessa decisão e a defesa vai analisar e tomar as medidas legalmente cabíveis com a expectativa de reverter esta decisão, mostrando as incongruências que estão presentes nos votos que foram apresentados e que não afastaram, em hipótese alguma, a garantia da presunção de inocência, porque essa garantia somente pode ser afastada através de um exame racional que mostre provas da prática de um crime, o que não aconteceu hoje. Nós sabemos que a nossa Constituição dispõe como garantia fundamental da pessoa o fato, a circunstância de não ser considerada culpada até que a decisão condenatória proferida contra ela transite em julgado, ou seja, não caiba mais recursos. Não é? Essa foi uma decisão, esta questão de dar início ao cumprimento da pena depois de uma condenação em 2º grau, foi uma decisão que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, não faz muito tempo, é relativamente recente, mas o Supremo Tribunal Federal que disse assim, olha, em certos casos, o início da execução da pena pode, e não deve, né? Pode ser iniciado depois de uma condenação em 2º grau. Mas a experiência foi negativa, né? E verificando a situação que nós temos hoje no Brasil, 726 mil presos, 40% dos quais em prisão processual, e que o sistema prisional está em colapso, francamente em colapso, o próprio Supremo Tribunal Federal está revendo esta posição. E há ministros como o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão
digamos assim, decidindo no sentido de que não é obrigatório o início do cumprimento da pena depois da decisão de segundo grau, e que, em certas circunstâncias, o Supremo tem concedido habeas corpus para que a pessoa só comece a iniciar o cumprimento da pena depois de esgotados todos os recursos. Então, essa hipótese de que existe aí um entendimento sumular no Tribunal Regional, então, isso contraria a tendência que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, está adotando recentemente. De modo que, sinceramente, a despeito do que ficou dito hoje lá no tribunal, nós vemos essa possibilidade de cumprimento de pena de um ex-presidente da República que não oferece nenhuma periculosidade, não é nenhuma ameaça social, com uma hipótese realmente exagerada e absolutamente desnecessária, né? É só isso que eu queria acrescentar, Cristiano. Doutor Zanin, Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu queria saber se vocês já estão planejando entrar com os embargos agora já na segunda-feira, que o prazo é menor, né? E eu queria saber também se surpreendeu vocês o fato da sentença ser exatamente igual dos 3 desembargadores, coisa que não é muito comum. Bom, em primeiro lugar, a grande surpresa foi, estes autos têm 256 mil páginas. Eu vou repetir bem o número para você. 256 mil páginas. Nós sabemos que o processo é distribuído por um relator, que tem que ler tudo isso para fazer um julgamento criterioso, conforme os desembargadores disseram hoje. Esse relator, depois de examinar essas 256 mil páginas, ele transfere, digamos assim, a oportunidade para o revisor, que é o segundo juiz, que examina essas 256 mil páginas, e o terceiro juiz, na verdade, oficialmente, ele não recebe os autos, não é? Então, a primeira surpresa foi a celeridade deste julgamento, considerado o volume do processo. Para digerir 256 mil páginas, para um ser humano é um trabalho hercúleo. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, a circunstância de que nós manifestamos uma certa estranheza quanto a este fato, aumentou com o julgamento imediato pelos 3 juízes. Os 3 leram as 256 mil páginas. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar de que eles tenham feito isso, embora o tempo tenha sido, em certas circunstâncias, de uma semana ou pouco mais do que isso. Não é? Bem, mas o fato é que não é que a gente está se queixando da celeridade da justiça neste caso. Não, ao contrário. A justiça tem que ser rápida, senão ela é injustiça. Já dizia Rui Barbosa lá no século retrasado, não é isso? Agora, ela não pode ser rápida para uns e demorada para outros. Assim como quem espera um transplante de fígado fica numa fila porque tem que ser atendido de acordo com a ordem cronológica por uma questão de isonomia, também os processos dos tribunais têm que observar. Não pode ter um processo que é mais processo que os outros processos. Nenhuma urgência que seja mais urgência do que outras urgências. Principalmente porque nós sabemos que, legalmente, a preferência nos tribunais de julgamento é processo de réu preso. Quem está preso tem mais urgência para ser julgado. Não é? Então, foi apenas isso. Nenhuma crítica ao tribunal, mas são fatos que foram constatados e que foram objeto de manifestações, inclusive do Cristiano, e que hoje no tribunal foi dito, né? Olha, estão reclamando que o processo anda mais rápido, mas não é uma reivindicação da sociedade que os processos sejam rápidos para todo mundo. Senão nós vamos cair no George Orwell, né? Uns são mais rápidos do que os outros. Né? Doutor. Não, um minutinho só. Um minutinho só. Vamos lá, só lembrando que a condenação não foi feita com base em delatores, foi feita com base em palavras de corréus, que não têm obrigação de falar a verdade. Delatores têm obrigação de falar a verdade e corroborar essas afirmações com documentos. A PGR afirmou que Léo Pinheiro não só não falou nada incriminador contra o ex-presidente Lula, como também não forneceu nenhum documento que corroborasse essas ações incriminadoras supostamente faladas pelo Léo Pinheiro. É uma situação absolutamente estarrecedora. O Léo Pinheiro, enquanto corréu, obteve as mesmas premiações de um delator, com a obrigação de falar a verdade. Vamos lembrar que em março de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já julgou, em um caso do Peru, que é impossível a condenação, que fere os direitos humanos, a condenação de uma pessoa com base em palavra de corréu. Nós estamos vivenciando realmente uma situação em que não se tem certeza jurídica. Nós hoje vivenciamos um julgamento que violou as regras de direito societário, direito imobiliário, direito civil, direito de mercado de capitais, direito cooperativo.
Nós precisamos voltar a aplicar o direito, vivermos no Estado de Direito. Sem isso, não podemos mais pensar numa democracia plena. Quero deixar isso bem claro, que hoje nós, sinceramente, rasgamos vários diplomas legais. Alô? Oi, o fato de haver 3 votos coincidentes não é o que mais surpreende. O que mais surpreende é que 3 desembargadores proferiram voto por um longo tempo, e não há no voto de nenhum deles qualquer elemento concreto que possa demonstrar que o ex-presidente Lula tenha praticado um crime. Então, para nós, a defesa, o que surpreende é, principalmente, o fato de, depois de horas de leitura de votos, não ser possível identificar um ato de ofício, um ato concreto ou a real vantagem e devida que teria recebido o ex-presidente Lula. Então, essa é uma situação. Com relação ao meio de impugnação da decisão, nós ainda teremos que aguardar a publicação dessa decisão e aí sim fazer uma avaliação de qual é o meio legalmente cabível para impugná-la. Essa avaliação ainda será feita. Um dos desembargadores chegou a citar a questão do domínio do fato, que é uma tese que vem sendo usada pelo Supremo desde o caso do Mensalão, e ele inclusive citou o caso do Mensalão, o que parece demonstrar uma tendência do judiciário brasileiro. Sendo assim, o domínio do fato, assim como foi usado no caso do Mensalão, não é uma tendência que ele seja utilizado novamente no Supremo e o presidente Lula seja derrotado, já que a derrota por 3-0 surpreendeu muitos dos militantes, não sei como chegou a defesa do presidente. Primeiro que, como eu já disse no início desta entrevista, que essa questão de domínio, de liderança, enfim, dentre outras afirmações que foram feitas, são questões afetas a um julgamento que deverá ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em um procedimento que lá tramita. Segundo, não se pode usar da teoria do domínio do fato para superar a prova da culpa. E o que se viu hoje é, mais uma vez, um uso retórico da expressão domínio do fato para superar uma situação em que não há prova da culpa. Então, penso que são essas duas questões. Não seria cabível esta análise, até porque a acusação que deveria ser julgada hoje, ela está delimitada na acusação de corrupção passiva, por ter praticado atos de ofício para recebimento de um apartamento e de uma reforma no apartamento e numa suposta lavagem. O que se viu hoje foi muito além. Foi uma análise que, como eu disse, não caberia ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região fazer, porque ela está afeta ao Supremo Tribunal Federal. Doutor, respeitáveis aí. O Supremo Tribunal Federal, hoje, existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal com uma denúncia oferecida que trata de um suposto crime de organização criminosa. Essa denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal e, portanto, essa questão deve ser analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, boa parte do julgamento hoje, boa parte dos votos que foram proferidos, trataram desta questão que está no Supremo. E por isso que nós entendemos que houve também a usurpação da competência do Supremo para analisar essa matéria. Você falou que ainda tem presunção de inocência. É importante isso aí. O autor dessa teoria do domínio do fato é o Klaus Roxin. Ele é que criou esta, digamos assim, modalidade de se identificar a responsabilidade penal de um agente em relação à prática de um delito. Ele veio aqui ao Brasil depois do Mensalão e disse assim, olha, isso aí que vocês aplicaram aqui no Mensalão não é a minha teoria, a teoria do domínio do fato. Isto, vocês estão chamando de teoria do fato, a mim me parece mais responsabilidade objetiva. Não é? Então, esta questão da teoria do domínio do fato é uma teoria arriscada porque ela se afasta
da responsabilização penal de uma pessoa pela prática de um crime, desprezando, digamos assim, o elemento subjetivo que move a pessoa a tomar uma atitude, a ter uma conduta. Não é? Então, isto gravita mais no campo de uma ideia de responsabilização penal objetiva. Quer dizer, você é culpado, você é autor do crime, porque você era superior e hierárquico de quem executou a ação material, e você não interrompeu essa ação, você não evitou o crime. Algo extremamente, digamos assim, contrário às tendências modernas do direito penal, em que a responsabilização tem que passar pela vontade, pela volição do agente. Né? Os alemães chamam isso de Willenstrafrecht, que é o direito penal da vontade. Sem vontade, sem consciência, não pode haver responsabilização. E aqui, agora, algumas pessoas resolveram exagerar a aplicação dessa teoria do domínio do fato. Doutor, aqui, por favor, doutor. Boa noite. Eu queria só saber se vocês, em que horizonte vocês colocam o resultado de hoje, tendo como base a lei da ficha limpa, e eu sei que o senhor não quer falar de recursos com relação à decisão de hoje, mas se o caminho mais natural seria o recurso especial ou extraordinário para os próximos dias. Bom, eu preciso deixar bem claro que o julgamento de hoje não impede, em hipótese alguma, se o ex-presidente Lula decidir ser candidato, que ele faça a sua inscrição perante a Justiça Eleitoral. Então, se o ex-presidente Lula decidir se candidatar, a decisão proferida hoje não representa qualquer obstáculo para implementar esta decisão. A questão da lei da ficha limpa, se o caso, será discutida no âmbito da Justiça Eleitoral, se houver uma impugnação. Então, nós estamos, na verdade, diante de várias hipóteses. A única garantia é que, se Lula quiser ser candidato, o julgamento realizado hoje não pode impedir que ele registre a sua candidatura. Com relação aos recursos voltados a impugnar a decisão de hoje, como eu disse, é difícil, neste momento, precisar, porque nós ainda precisaremos, após a publicação, ler os votos, verificar se há omissões, contradições e outros vícios, e aí decidir se será caso de embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou então se é o caso de recursos destinados aos tribunais superiores. Essa decisão nós só poderemos tomar a partir do momento em que tivermos acesso ao acórdão que será publicado e fizermos análise do conteúdo desse acórdão. A decisão de hoje, o agendamento desse processo rápido, à frente de outros, a rapidez com que os desembargadores analisaram o processo, despertam uma suspeita fundamentada de que, por trás desse processo, há sim interesses políticos. Eu pergunto então ao advogado, como enfrentar um processo quando há interesses políticos? Que remédio jurídico é possível adotar diante desse processo que tem a aparência de ser um processo político? Nós sempre dissemos que esse processo começou com uma motivação política, porque ele é fruto de uma denúncia que foi apresentada sem qualquer materialidade em rede nacional, através de um PowerPoint escandaloso e que desprezou a garantia da presunção de inocência e foi se desenvolvendo ao longo do tempo também por meio de ações políticas. Tanto é que eu disse hoje, inclusive, na tribuna, que o componente político ou os componentes políticos do processo não são afirmados apenas pela defesa. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público proferiu uma recomendação a um dos membros da Força Tarefa da Lava Jato para que parasse de utilizar as redes sociais para emitir juízos políticos, para tentar demonizar a pessoa que ele está acusando no tribunal. O que é inaceitável do ponto de vista jurídico, porque aquele que exerce o poder do Estado, ele tem limite, ele não pode abusar do poder. E quando se verifica que os agentes que dispõem desse poder estão também, simultaneamente, fazendo ações políticas, é mais uma configuração de que o processo ele tem um componente, ele tem um viés político muito claro. O fato do ex-presidente Lula ter sido condenado em primeira instância, sem qualquer prova da culpa, e hoje essa condenação
ter sido confirmada também, sem demonstrar qualquer elemento da culpa, só reforça aquilo que nós sempre dissemos. Esse é um processo que faz parte do lawfare, faz parte da guerra jurídica que foi instaurada contra o ex-presidente Lula para o fim de tentar inviabilizar ou de prejudicar a atuação política dele. E a defesa tem utilizado de todos os meios cabíveis para impugnar essa situação, para poder, enfim, enfrentar uma situação que tem um componente político muito forte. Não só usando de todos os meios recursais, mas também levando esse tema, as violações que foram proferidas, a uma corte internacional para que, talvez com independência, isenção, seja possível analisar a ocorrência dessas violações e tentar ajudar o Brasil a reencontrar o caminho da legalidade, o caminho daquilo que deveria ser um processo justo, julgado de forma justa e independente. Então, nós temos constatada a situação, constatado o fenômeno, constatado que isso é lawfare, que isso tem componente político, nós estamos rebatendo, estamos enfrentando, usando dos meios legalmente previstos para essa finalidade, tanto nas instâncias nacionais como também nas instâncias internacionais. E mais do que isso, também tentando levar ao público essa situação através das informações que têm sido disponibilizadas por nós, a defesa. Bárbara Carvalho, da Globo News. Só complementando a sua indagação. De todos os autoritarismos, o mais difícil de se combater é o judiciário. Por quê? Porque a nossa Constituição assegura aos juízes absoluta independência para que eles profiram as suas decisões. Então, o juiz tem as garantias da inamovibilidade, da irredutibilidade de vencimentos, da vitaliciedade. Ninguém pode mudar. Então. E uma outra coisa, há princípios no nosso ordenamento jurídico que assegura total liberdade ao juiz para formar a sua convicção e proferir o ato do julgamento, proferir a decisão. Isso tudo nós construímos aqui, digamos assim, tendo em vista a legalidade e o controle de todos os atos, de todos os demais poderes pelo Poder Judiciário. Tá? Agora, quando acontece uma disfuncionalidade no próprio Poder Judiciário, é muito difícil de você combatê-la. Principalmente porque o autoritarismo aí vai se abrigar sob o manto da garantia legal, da independência e da autonomia para interpretar as leis e para decidir de acordo com o que a sua consciência mandar. Diferentemente de nós, por exemplo, o Código Penal da Espanha contempla crimes praticados por juízes. A exemplo do que acontecia também no direito romano. Né? O juiz que vendesse o veredito, por exemplo, no direito romano, ou a testemunha, o falso perito, a falsa testemunha, era lançada com um galo, um cachorro e uma víbora dentro do saco do alto da rocha Tarpeia. Era a punição em Roma. Não é? Na Espanha, o Código Penal contempla esses crimes de jurisdição. Porque pode acontecer, não é a regra no Brasil, mas pode acontecer que o juiz, por motivos absolutamente pessoais, queira perseguir um cidadão, ou se enamore do cônjuge dele ou dela, e utilize, digamos assim, já aconteceu aquilo. Nossa. E isto é uma situação realmente difícil de se combater, porque existe esta proteção legal. O que nos cabe fazer, para encerrar essa resposta, o que nos cabe fazer é usar o único instrumento que nós temos, a lei, a Constituição, para denunciar estes fatos, como disse o Cristiano, internamente pedir providências e externamente. Porque se é certo que o Judiciário controla no Estado de Direito os demais poderes, controla o Executivo, controla o Legislativo, manda até afastar a presidente da Câmara, proíbe a nomeação de ministro, manda prender senador, ou não pode haver um poder que controle todos e que fique sem controle. Então, nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema para que haja um parâmetro de aferição, digamos assim, da funcionalidade e da legalidade dos atos decisórios do Poder Judiciário. Gente, precisamos encerrar, então, Bárbara e as duas inscritas, a gente encerra, ok? A
A defesa vem falando sucessivamente da falta de provas. Queria saber se vocês gostariam de comentar o segundo voto hoje, que falou de provas de A a T, e uma outra questão rápida sobre a citação da organização criminosa. Inclusive, durante um dos votos, falou-se que essa denúncia de agora, dessa ação, era só um ponto em relação ao ex-presidente Lula, que nem estava se falando ali sobre organização criminosa, que é essa questão que corre no STF. Gostaria de saber se vocês queriam se posicionar sobre isso também. Aquilo que se falou de A a T não é prova. Aquilo, na verdade, são indicações que foram construídas e que não têm amparo na realidade dos fatos. Falou-se ali de rasuras e a perícia sequer identificou quem fez, quando foi feita, até em reportagem jornalística. Então, prova, efetivamente, não tinha nem na letra A, nem na letra B, nem na C, nem na T. O que havia ali eram indicações que jamais poderiam servir para justificar a condenação, nem do ex-presidente Lula e nem de qualquer cidadão brasileiro. Efetivamente, a base da condenação continua sendo o depoimento de Léo Pinheiro. Esta é a base da condenação. Aquilo que estava em julgamento era, como eu disse, se houve ou não a prática de um ato de ofício e do recebimento de uma vantagem devida. E esta acusação foi julgada com base na palavra exclusiva do Léo Pinheiro. Ok, uma última questão. Com relação à organização criminosa, durante o julgamento, efetivamente, foram tratados temas relacionados a esse assunto e que não poderiam ter sido objeto de julgamento deste tribunal, porque, como eu já disse, só o Supremo Tribunal Federal pode analisar esse assunto. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República apresentou o pedido de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal e depois apresentou uma denúncia perante aquela corte. Então, a escolha foi do próprio Procurador-Geral da República que levou o assunto ao Supremo Tribunal Federal. Uma última questão e a gente encerra, ok? Doutor Cristiano, por favor, eu só gostaria de saber se o senhor teve a oportunidade de falar com o presidente Lula, né? E qual foi a reação dele, o que ele falou depois do julgamento de hoje, por favor. Obrigada. Eu, evidentemente, conversei com o ex-presidente Lula e a reação é da pessoa que é acusada sem ter praticado um crime. A pessoa ela tem uma indignação natural com um resultado como esse, porque não é normal alguém ser condenado sem ter praticado um crime. Então, eu penso que a reação do ex-presidente Lula, embora com serenidade, é a reação que qualquer pessoa teria numa situação como essa. Há uma indignação natural. Ok, gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Está encerrada a entrevista.